O samurai Paulo Leminski tinha uma lâmina afiada. Ele dizia assim: não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. O livro mais recente do meu convidado, Emanuel Aragão, me lembrou esse poema: a vida é o que é, e só tem um sentido, para frente. E o Manu explica esse título, olha aqui: 10 princípios antes do fim, enunciado para uma vida possível. E a vida impossível? A gente não tem que sonhar. Essa não dá, né? Mas essa vida possível aí é a vida que a gente consegue ter nesse sentido. Que isso pode ser uma vida impossível, que você estiver a fim de ter, mas no fundo você vai conseguir ter a vida que der para ter, né? Como saber a vida que dá para ter? Testando, né? Testando, então, reconhecendo o que a gente precisa, parece precisar, e o que a gente consegue ter no ambiente que a gente está. Em que medida que dá para negociar e que dá para aceitar o que está rolando, em que medida que dá para falar, não, para mim chega, eu vou para um outro lugar, vou tentar em outro ambiente. A neurociência afetiva vai determinar 7 necessidades emocionais básicas. 7? 7. Eu posso listar que já por fica... favor. Vamos lá. Tem 3 mais fáceis de entender, muito próximas da experiência, que todo mundo escuta e fala, ah, saquei. A primeira eu chamo de necessidade de fugir. Necessidade de fugir. Tá. Medo, ansiedade, tá ligado a isso. Tem alguma ameaça e você sente uma elevação de tensão que você tem que fugir daí ou se esconder ou se proteger. Tá. Se é um objeto específico que você consegue identificar, a gente tende a chamar de medo. Se é difuso ou está no futuro, a gente tende a chamar de ansiedade. Necessidade de fugir. Se afastar do objeto que causa aquilo. O problema é quando você quer fugir da sua mãe, quando você quer fugir da sua esposa, quando você quer... Bom, aí então a gente tem conflito. Fugir de você. Fugir de você é o mais difícil. Fugir dos próprios pensamentos, Ixi. fugir dos próprios desejos. E aí? E aí não tem como, né? Então por isso que a gente fala, vamos reconhecer esse troço, integrar e aceitar. Não precisa fazer o que você está pensando, mas você pode ter que poder pensar. Mas fugir é uma simples. Necessidade de brigar, né? Você tem qualquer necessidade, você quer estar com fome, vai? E algum outro sujeito se coloca entre você e o seu troço, o seu objeto de satisfação. Sim. Qualquer coisa que se coloca entre a gente e um objeto de satisfação nos causa raiva. E a resposta, isso é um desvio homeostático, entendeu? Aquele negócio, aquele calor. Trânsito, na hora que tem um carro que está te interrompendo ali. E por que no trânsito a gente tem tanta raiva e na vida a pé menos? Porque no trânsito a gente está protegido pelas máquinas. Então a gente tem menos medo de brigar no trânsito. Então a gente está impulsionado pela busca, ligado no motor do carro e protegido. Então você pode xingar e tal, blá, 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 blá. Mas se você tromba com alguém na rua, sua tendência é brigar com essa pessoa. Se você descer do carro, você fica muito outra pessoa. Exatamente. Mas esse desvio homeostático, isso é muito legal, porque uma coisa é o desvio e o afeto que é causado pelo desvio. Outra coisa é a resposta instintiva. A resposta instintiva do necessidade de fugir, né? Se proteger e tal. Dessa coisa aí que é a raiva, é o ataque, né? Aí uma terceira simples, que você vai gostar, imagino, é a necessidade que eu chamo... O criador lá desse negócio, que é o Panksepp, já morreu, mas o Jaak Panksepp chamava de lust, luxúria. Mas eu chamo de necessidade de gozar, eu acho que é mais simples. Mas por que você está falando que eu vou gostar? Porque quando o assunto entra no sexo, eu sinto que ficava uma esperança na humanidade. Eu tenho 2 grandes amigos, um careca e um comprido. Eles são legais comigo. Não, como é que é esse final? Como é que é o final? Faltou uma rima. Faltou uma rima. Faltou uma rima porque acabou a sua inteligência, mas eu fiquei comovido. Comovido! Eu fiquei comovido. Rafinha. Rafinha. Então, essa também é simples, é o tesão. Isso. Tesão. Então, é um desvio homeostático, tesão. Só que é um desvio homeostático que é... saudável. Até certo ponto, se você consegue satisfazer. Claro. Saudável. Claro. Mas ele é muito mediado pela dopamina, então ele é um pouco mais positivo. Você está assim em busca e tal. Mas se você não consegue satisfazer, aquilo vai acumulando, ou deveria pelo menos, e vira um problema. E ele é muito ocasionado por estímulos. Visuais, depende da espécie, mas a gente muito visual. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão e eu... Como assim, a gente? Então essas são 3
A outra é o panic grief, como chama o Punxsutawney, porque eu chamo de necessidade de ser amado, que tem essa é a dor da separação. Né, do abandono, como a gente vai chamar. Ah, fulano foi embora, vai morrer e tal, não sei o quê. Essa impressão de morte, né? Que a gente também, às vezes, chama de ansiedade. Mas essa ansiedade é muito diferente da ansiedade ligada ao medo, a essa necessidade de fugir. A ansiedade que está ligada ao pânico tem por resolução se aproximar do objeto. Isso é muito importante de entender. A ansiedade ligada ao medo tem por resolução se afastar do objeto. E a necessidade de cuidar é outra, que é mais fácil de pensar na mãe e o bebê, mas pode ser o pai e o bebê, ou você e o amigo, ou você e sua mãe, ou seu pai que você quer cuidar, e por aí vai. Então, aí a gente tem 5. Aí a gente tem essa que é assim, controversa, que é a dominância, que é super importante, na verdade. Hierarquia, quem fica por cima, quem vai estabelecer quem, poder quem está e no tal. comando, no quem controle. Quem manda aqui. E que tem por resposta, isso é muito inteligente da natureza, que tem por resposta instintiva, por solução, o brincar. Então, o brincar surge como uma solução para que a dominância não vire guerra, sempre. Então, a gente brinca. A gente brinca a dominância. Brinca a dominância. A gente brinca a dominância. Tem 2 condições básicas para você brincar a dominância. Uma é uma regra chamada 60-40, que é quem ganha não pode ganhar sempre, só pode ganhar 60% das vezes, e quem perde não pode perder sempre, só pode perder 40% das vezes. Senão quem perde para de brincar e quem ganha fica sem graça. Para manter o jogo, o fluxo. E a outra condição é o como se fosse, é o as ifness, não pode ser de verdade. Brincar de médico, brincar de sexo, não pode ser sexo de verdade. Mas brincar pode. Brincar pode. Então, nesse sentido, você brinca de violência, você brinca de medo, você brinca de ameaçar, você brinca de humilhar, mas você não pode, de fato, fazer isso. Então, a natureza, para proteger o vínculo, achou esse jeito de articular a dominância com brincar. Essas que eu falei até agora, a gente divide com todos os mamíferos, os humanos e os outros mamíferos todos. A última é a mais antiga, a gente divide com os répteis, todo mundo, que é a necessidade de buscar. É o seeking system para o Punxsutawney, né? Que é mediado pela dopamina, e ao contrário das outras, a homeostase dela não é um retorno, a homeostase dela é ativa. Você vai buscar o quê? Qualquer coisa. Então é a curiosidade, é o interesse, é o apetite, é uma expectativa positiva em relação à realidade. É assim, cara, vai rolar. E o seeking é muito legal porque quando tem uma outra necessidade em desvio, homeostático, precisando ser satisfeita, ela vira o motor para essa busca. Então você busca abrigo, você busca sexo, você busca briga, você busca qualquer coisa. Quando não tem, ou você busca água, ou você busca alimento, né? Ela é o motor para isso. Quando você não tem uma outra necessidade em desvio, você busca. Você busca, você anda por aí, você olha, você vê o mundo. Você está vivo, né? Nesse sentido, o animal satisfeito, ele não dorme, ele busca. Quando ele está satisfeito das outras coisas, ele está buscando, ele passa a buscar. E a inveja, que você falou que tinha um papel importantíssimo. A inveja está ligada à dominância, né? Quem é melhor que quem. Só que a inveja, ao contrário de dominâncias em geral, a inveja é uma disputa de dominância com o seu próximo. Com aquele que está no mesmo lugar que você. Então você tem inveja daquele que você deveria amar. Você tem inveja do seu irmão. E aí isso é uma cagada, que é diferente do ciúme, por exemplo. O ciúme, você tem ciúme daquele outro lá, que está se metendo aqui no campo amoroso. A inveja, você quer o lugar, aquele lugar. A inveja, isso seria cobiça, né? A inveja, tecnicamente, você não quer que o outro tenha, vamos dizer assim. Você não quer que o outro tenha, é pior. Porque a inveja diz que esse outro tem uma condição que você não tem, que seria essa condição que te faria ser amado. Entendeu? Assim, ou seja, a inveja tem a ver com amor. Para mim, tudo tem a ver com amor. No final das contas, tudo isso na nossa vida vai se articular com como é que eu faço para ser amado. Né? No fim da nossa vida subjetiva, é assim, eu quero ser melhor para ser amado, eu quero ser mais legal para ser amado, eu quero ser um monte... eu chamo o ideal do eu na psicanálise, né? Quem eu tenho que ser para ser amado.